Bom dia. Ezequiel 3, livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. E ele me disse mais: Filho do homem, come tudo quanto está neste livro, e depois vai pregar à nação de Israel. Havemos chamado de Ezequiel. Deus então determina que ele coma, que ele se alimente da palavra, das escrituras. Por isso que você tem que se encher da palavra. E depois você vai pregar à nação de Israel. Você vai pregar para o povo de Israel. Observamos, desde onde eu tenho falado, ele não foi enviado para pregar para os estrangeiros, mas ele pregar para o povo de Deus. Aquele povo desobediente, aquele povo rebelde, como a própria palavra nos fala. O Senhor então agora fala o quê? Fala, agora se alimenta desse livro. Estendeu um rolo para ele naquela visão ali. Se alimenta desse livro, se alimenta desse... Esse é o seu alimento. E agora vai e prega para a nação de Israel. Então eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E acrescentou: Filho do homem, alimenta-te deste livro que estou te dando, e enche o teu estômago com ele. Em seguida eu comi, e eis que o seu paladar em minha boca era doce como mel. Logo depois ele me ordenou: Filho do homem, vai agora mesmo à nação de Israel e prega-lhes as minhas palavras. Afinal, não está sendo enviado a um povo estrangeiro de fala incompreensível e língua difícil de se entender, mas sim a casa de Israel. Olha, se alimenta da palavra de Deus e vai e prega a palavra, prega o evangelho de Jesus. É para pregar a palavra de Deus. E pregar somente ao povo de Deus, à nação de Israel, a este povo desobediente. É para ele que você tem que pregar. Às vezes eu vejo as pessoas falar: não, eu fui enviado. Como eu vejo as pessoas falar: não, eu fui enviado às nações, o Senhor me deu em nações para me pregar. Ela não tem chamado. As pessoas se dizem terem chamado, mas muitos querem fazer turismo. Eu conheço pessoas que não evangelizam nem na sua rua, seu bairro, nem a sua casa. Ah, não, mas eu quero ir para a África, eu quero fazer missões, quero fazer isso. Na verdade, quer fazer turismo, quer conhecer, quer passear. Deus chamou Ezequiel e falou: não, você não vai para lugar, não, você vai pregar. É para esse povo. Não é um povo de língua difícil, não é um povo que fala um outro idioma, não, mas é um povo que fala o seu idioma. Não é um povo que tem um outro entendimento, não, é que tem o mesmo entendimento. É o povo que sabe quem é Deus. Eles só não são obedientes, mas eles conhecem. Não é um povo, você não vai levar para tentar convencer ou tentar apresentar Deus, não, é um povo que sabe quem é Deus. Só que não adora, não respeita, não ama, não teme, não obedece. É a esse povo que eu estou te enviando. Às vezes o Senhor nos envia para pregar no meio do povo dele. No meio desse povo que se diz crente, no meio desse povo que se diz evangélico, no meio desse povo que se diz gospel e tantas outras pseudônimos, que se diz, várias denominações. Mas é para eles se converterem, porque são somente religiosos, somente frequentadores de templos, de igreja. E Deus quer abrir os olhos dessas pessoas, quer trazer esse povo para ele, falando: nós temos que conhecer a verdade. Porque infelizmente hoje nós temos muito, para não falar a maioria, não conhece o Senhor. Conhece um tempo, conhece uma denominação, mas não conhece a Deus. Não ama a Deus, quer amar e obedecer. Ezequiel foi enviado para pregar em Israel, não fora de Israel.
Também não irás a muitos povos de fala obscura e língua complicada, cujas palavras não possas compreender. Se eu te enviasse a estes, com toda certeza te daria muito mais atenção e te ouviria. Falou, olha, você não é enviado para esses povos, não. Para evangelizar outras nações, outras religiões, não. É para o meu povo. Porque não é um povo difícil, não. Se eu fosse te enviar para esse povo de outras religiões, outra região, povo que adora outros deuses, se eu fosse te enviar para você pregar lá, eles te ouviriam, ele compreenderia e possivelmente converteria. Mas esse povo de duro serviço, que se diz crente, esse povo que se diz temente a Deus, não vão te compreender, não vão te entender. Essa que é a verdade. Hoje nós enfrentamos a mesma coisa. É fácil, não é difícil pregarmos para uma pessoa que não conhece o Senhor, de outra religião, do católico, do espírita, ou qualquer outra religião, mas é fácil pregar, expor para ele o evangelho e mostrar, ele acredita. Agora, quando nós viemos pregar, falar a verdade para esses frequentadores de igreja, esses bajuladores de pastores, esses que vivem na dependência ali de denominações, o negócio deles é ofertar, o negócio deles é agradar pastores, o negócio deles é participarem de campanha, é participar de comércio dentro do templo. O negócio deles é ouvir palavras amáveis, palavras afáveis. Esse povo não conhece a Deus e não quer conhecer. Eles não querem saber de arrependimento. E quando nós pregamos a verdade, falamos sobre arrependimento, quando nós falamos sobre salvação, quando nós falamos sobre mudança, transformação, santificação, conversão, eles não querem. Querem ouvir mentiras. Nós vivemos hoje numa sociedade no meio de um bando de falsos crentes, no meio de falsas igrejas, com falsos profetas, falsos pastores, que ficam pregando paz, paz, e quando não existe isso, fica apoiando o adultério, fica apoiando o recasamento, a mentira, o engano, a desonestidade, a prostituição. E o povo quer ver isso, por isso que lotam esses templos, que o povo quer isso, eles não querem salvação, querem ver coisinhas boas. Só que tem uma coisa, todos que estão frequentando esses templos, sabendo que tem erro, estão ali, estão concordando, e concordância é pecado. Você está aumentando o número, você é uma pessoa a mais a estar no meio dessas falsas igrejas, então é apoio. Você está ajudando a disseminação dessas falsas igrejas, apoiando esses falsos pastores. Você vai pagar por isso, você vai se explicar diante do Senhor. Por isso há tempo. Procura uma igreja séria, que vive o evangelho, que pratica o evangelho. Saia dessas porcarias que estão falando que é só porque citam o nome de Deus, mas você fica pregoando bênção. Vem viver o evangelho. Mas a maioria não quer. Ezequiel foi enviado para pregar no meio do povo de Deus. Quando pregava a verdade, o povo não queria ouvir. Deus já está falando com ele, falou, o povo não vai te ouvir, não. Se eu te mandasse no meio de outros povos, eles ouviriam. Eles entenderiam e aceitariam. Mas este povo não vai aceitar. Mas ele diz aqui, o versículo 7, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porquanto não estão dispostos a me escutar, porque toda a nação de Israel está endurecida e obstinada em seu entendimento. Contudo, eu tornarei a ti tão inflexível, rigoroso e teimoso quanto a eles. Eles não vão aceitar, o povo não vão ouvir, eles não vão querer te ouvir, porque eles não querem me escutar, eles não querem ouvir Deus, eles não querem escutar Jesus. Eles querem outras coisas. Eles querem facilidades, bondade, as coisinhas que os pregadores atuais andam oferecendo. Eles vão se manter firme, obstinados. Mas Deus está falando, mas eu te levantei, eu vou colocar você também tão firme, tão inflexível, também que você não vai se envergar. Você vai continuar firme pregando o evangelho, vai continuar firme pregando a minha palavra. Eis que faça tua testa tão forte quanto o diamante, e mais resistente que a rocha mais dura. Assim, não os temas,
nem fiques apavorado diante deles, ainda que de fato seja uma nação rebelde. Falou, vai e prega contra eles. Estou te levantando, estou te fortalecendo, estou endurecendo você. Não tenha medo deles. Pregue a verdade, seja destemido. Não importa o que eles acham, o que eles falem. Eu vou te proteger, vou te fortalecer. Só quero que você pregue o evangelho. Pregue a palavra de Deus. É isto que Ezequiel foi mandado. Deus determinou que ele assim fizesse. Não tenha medo. Da mesma forma, hoje, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, denominações, pastores, pessoas que se dizem pastores, ameaça, manda e-mail, telefone, um monte de coisa com ameaças tolas. Mas não importa, nós não podemos calar, nós temos que falar a verdade. Se está incomodando, nós estamos colocando o dedo na ferida, nós estamos mostrando o erro deles, o que eles têm que fazer é se converterem. Parar com o estelionato, parar com a mentira, parar com a difunção, o apoio, a divulgação do pecado, parar de estar incentivando o adultério, o recasamento, parar de estar incentivando a comercialização, parar de estar incentivando as mentiras, a extorsão dentro dos templos e pregar o evangelho do arrependimento, pregar o evangelho da salvação. Não importa quanto mais eles rujam, não importa quanto mais eles ameacem de todas as maneiras, nós não podemos temer, porque nós temos o Senhor nos levantou para pregar, para viver o evangelho. Querendo eles ou não, ouvindo ou não ouvindo, é a nossa função pregar o evangelho. E continuou dizendo, filho do homem, guarda no teu coração todas as palavras que te direi, ouve-as atentamente. Vai encontrar-te com os desterrados e cativos, com tua própria gente. Tu lhe pregarás e lhes anunciarás. Assim diz Deus, o soberano Deus. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Falou, olha, você vai pregar no cativo. Todos aqueles que estão presos ali, todos aqueles que estão na Babilônia, todos aqueles que estão cativos ali, você, que é aquele meu povo, você vai pregar para ele, para essa nação de Israel que está ali. Porque a nação de Israel naquela época estava toda no cativeiro na Babilônia por desobediência. Os que não morreram foram tudo cativeiro, que Deus assim falou, tá, desobediência a Deus. Então Deus os castigou, Deus levantou Babilônia, nós já falamos bastante sobre isso, para os punir. Agora Deus está falando, agora Ezequiel vai pregar para eles, vai pregar para este povo. Você vai ouvir tudo que eu te falo, vai pregar para eles, mandar eles se converterem, eles se acertarem com o Senhor, para abandonarem todo o erro, todo o pecado. Você vai pregar, eles querem ouvindo ou não ouvindo, não interessa, a sua função é pregar. Então o Espírito me conduziu e ouvi detrás de mim uma voz poderosa que exclamava, que a glória de Deus, o Senhor, seja louvado em sua habitação. E ouvi o grande ruído das asas dos seres viventes roçando uma nas outras, e atrás deles o forte barulho das rodas ao lado deles, e o som de um estrondo impressionante. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá com meu espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado, e com a forte mão de Deus sobre mim. Em seguida parti e cheguei ao despatriado que vivia em Tel Aviv, junto ao rio Quebar, e passei 7 dias convivendo com eles, absolutamente pasmo com o que via e ouvia. Deus falou bastante com Ezequiel, falou tanto que quando Deus o levantou, quando Deus o estava deixando, a glória de Deus estava se afastando, ele ficou ali irado, ele ficou morrendo de raiva do pecado do povo de Israel. Aí às vezes as pessoas falam, não, pastor, prega sem ter hora que está nervoso, então está chateado, nós temos que pregar com energia, nós temos que falar a verdade, porque o pecado traz raiva. O pecado nos traz raiva. Quando nós vemos esse povo, eu tenho raiva, eu vou ser honesto com vocês, eu tenho raiva, eu tenho nojo desses bandos de gente que se dizem pastores, que são os mentirosos, os falsos, os hipócritas. Esses que andam, eu toda hora escuto pessoas dizer, não, o pastor mandou divorciar, o pastor falou casando de novo, o pastor, eu tenho raiva desses caras que estão desviando as ovelhas do Senhor, estão encaminhando elas para o matador, estão enviando elas para o inferno. Elas, por não conhecer a palavra, estão acreditando, estão cegas.
Então o pecado nos traz raiva, o pecado nos incomoda. Quando a glória de Deus, ele ficou irado, ele não estava longe de Deus, não, ele estava diante do Senhor, a glória de Deus, ele estava sobre ele. Ele disse que então o Espírito me elevou e me tirou de lá com meu espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado. E com a forte mão de Deus sobre mim, ele está indignado contra o pecado, mas a mão de Deus está sobre ele está com raiva do pecado, porque Deus não quer o pecado, Deus não aceita o pecado. Ele estava com raiva, estava cheio de raiva por esse motivo. É assim que nós temos que ficar, nós temos que condenar o pecado, nós somos chamados para condenar o pecado. As pessoas ficam numa conversa mole por aí, Deus ama o pecador arrependido. Deus quer que se converta, que abandone o pecado. Temos que entender isso. O amor de Deus é incondicional, condicional, vírgula. Ele quer que nós abandonemos o pecado. Se nós não abandonar o pecado, ele vai nos enviar para a morte. Então depois ele foi lá para onde estavam os irmãos, lá em Quebaia, e passou 7 dias convivendo com eles, mas estava pasmo com o que ouvia os irmãos falar, os israelitas falar. Falar de tudo contrário à palavra de Deus, vivia de forma contrária à palavra de Deus. Isso deixa pasmo, caramba, que povo é esse? Ao fim de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim nos seguintes termos: Filho do homem, disse ele. Eu já disse, é o único lugar na Bíblia que você vê essa palavra, filho do homem. Primeiro Ezequiel, depois é Jesus, só que é referido como filho do homem. Filho do homem, disse ele, eu te constituí sentinela sobre a casa de Israel. Por este motivo, ouve com atenção a palavra que te digo e transmite a esta nação toda a minha advertência. Olha, eu te levantei como atalaia, eu te levantei como sentinela, eu te levantei como vigia. Eu quero que você vai ouvir tudo o que eu lhe falar. Você vai pregar, vai advertir esse povo do que eu falar, não é de que ninguém vai falar, não. É o que eu falar, eu quero que você fala, você prega, você ensina este povo. As pessoas têm que entender que Deus, quando ele capacita e levanta alguém, ele fala, olha, é para você falar o que eu mando. Não é que as pessoas querem ouvir, não. Não é que a liderança quer que você pregue, não. Você tem que pregar a palavra de Deus. A única liderança que nós temos que respeitar é o Senhor. O que ele mandar tem que ser falado. Nós temos que advertir essa nação que ela está morrendo. Esse povo se diz evangélico, está tudo morrendo. Eu estou falando morte espiritual, estão tudo indo para o inferno. Porque apesar de estar em templo, não conhece o Senhor. Não conhece. Estão vivendo um erro, estão vivendo uma falsa religião. Estão vivendo uma mentira. Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás. Se não advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá, por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Deus falou, olha, Ezequiel, quando eu falar para você falar, para alguém que está no erro, alguém que está no pecado, falar com você para você pregar e você não pregar para ele, e aquela pessoa morrer, for para o inferno, você é o responsável. Olha a responsabilidade do pregador. Você é o responsável porque você não pregou. Eu vou cobrar o sangue dele de você. Porque você não advertiu. Você não falou com ele que ele estava no erro. Você não mandou ele se converter. Você não mandou ele abandonar o pecado, abandonar a rebelião. Por este motivo eu vou cobrar de você. Olha a responsabilidade do sentinela, do atalaia. Falou, você tem que pregar a verdade. Eu tô te mandando. E se você não fizer isso, eu vou cobrar de você. As pessoas querem para você ter pregado, as pessoas querem para você ter alertado, as pessoas querem para você ter mandado abandonar o pecado. E não ouviram, por isso continuaram e morreram, perderam a sua vida. Você vai prestar conta por elas. Felizmente, a maioria desses que se dizem pregador não sabe disso. Ezequiel foi chamado
e foi dada uma alta responsabilidade. A responsabilidade de pregarmos a palavra, a responsabilidade de um sentinela de Deus, a responsabilidade de um atalaia de Deus é pregar a verdade. Doa quem doer, ouça se quiser, se não quiser, mas a nossa responsabilidade é pregar. Se elas quiserem continuar no caminho errado, que continue, mas estamos livres deste pecado. Não podemos concordar, eu não posso concordar, eu não posso me calar, por exemplo, com referência à questão do adultério, do recasamento, do divórcio. As pessoas que estão nessa prática, se não ouvirem, que continuarem, Deus vai cobrar de mim, elas vão para o inferno, mas eu também vou. Então nós temos que pregar a verdade em todo o tempo, em todas as outras situações. Agora ele diz, no entanto, se advertir o ímpio, e ele não se converter da sua malignidade, dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua maldade, mas tu estarás livre dessa responsabilidade e culpa. Você pregou, então você tem que falar o que eu te mando, alertar. A pessoa não quer abandonar o pecado, ela vai morrer, ela vai para o inferno, mas você está livre. Ô Ezequiel, você tem que pregar. Se você se calar, eu cobro de você. Agora, se você falar, a pessoa não se converter, ela morre, vai para o inferno do jeito que quiser. Mas você está livre dessa culpa. Porque você fez o que eu te mandei. Você pregou, então ela que não quis ouvir, ela que não quis aceitar, ela que não quis concordar. Mas as pessoas que eu mandar você pregar, você tem que pregar a verdade. O problema hoje é que muitos se dizem pregadores, se dizem porque a maioria eu não tenho respeito com pregadores que pregam um outro evangelho. São apóstatas, isso que é a verdade. Muitos deles que pregam outro evangelho, eles vão dar conta de cada alma que eles vivem enganando, de cada mentira. Eles não sabem o que os espera. Do mesmo modo, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, e eu colocar diante dele uma pedra de tropeço, uma situação perigosa, ele morrerá. Caso tu não tenha advertido quanto ao pecado que cometeram, nem as atitudes justas por ele realizadas serão levadas em conta. Entretanto, para mim, tu serás o responsável pela morte dessa pessoa. Ah, não importa, foi Ezequiel, a pessoa vive uma parte dele, é um justo, vive uma parte da presença de Deus. Mas agora esse desvio está no erro. Se você não falar com ela para ela voltar para os caminhos, se converter, e ela morrer, você vai pagar, vai prestar conta por essa alma. Mas ela era uma pessoa justa, boa, vivia de acordo com a palavra de Deus, de repente se desviou, fazendo o que é errado. Você alertou, mas ele resolveu continuar no pecado. Você está livre desta culpa. Então, conclusão, em todo tempo, não importa qual seja a situação, nós devemos pregar a verdade, não tentar obrigar as pessoas a aceitarem, não serem chatos com esse tal do pessoal do Testemunho de Jeová, que só sabe incomodar, não tentar obrigar a enfiar a garganta abaixo o evangelho, mas nossa função é pregar, quer ouça, deixe de ouvir, quer aprenda ou deixe de aprender, quer aceite, concorde ou não, a nossa função é pregar. Eles ouviram. Se quiser se converter, se converta. Se não se converter, na nossa função nós fizemos. Eu estou livre dessa culpa. Eu estou livre dessa culpa de sangue. Eu não vou prestar conta. Porque eu vi o erro e eu falei. Eu condenei as trevas. Se, porém, tu orientares o justo para que não peque, e eu te der ouvido e não voltar à prática do pecado, com toda certeza essa pessoa viverá, porquanto recebeu bem advertência e tu livraste a ti mesmo da culpa. A pessoa errou, você pregou, Ezequiel, você pregou para ela. Ela entendeu, compreendeu, abandonou o pecado, voltou novamente para o Senhor. Qual é o galardão do pregador? Nada, só você está livre de culpa. Ezequiel, você não vai ganhar nada com isso, então você só vai estar livre da culpa. Porque eu estou enviando, nós somos servos, o Senhor nos manda. Determina, a função é pregar, não estou oferecendo galardão, não. Você só se livra da culpa. Porque se eu me calar, sou culpado, eu vou para o inferno. A minha função é pregar. Aqui nós não temos galardão, não. Essas mentiras que se pregam por aí, é o meu galardão, a minha vitória, isso e aquilo, é mentira. Só livrarmos da nossa culpa. Como que eu me livro da culpa? Pregando a verdade para todos.
Quer ouça, quer deixe de ouvir. Se converterem, eu estou livre dessa culpa. Se não se converterem, eu também estou porque eu preguei. E assim a mão de Deus esteve ali sobre mim. E ele ainda me ordenou: levanta-te e parte em direção à planície. Lá no vale falarei novamente contigo. Sem demora me levantei, desci o vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que contemplei junto ao rio Quebar, diante da sua presença. Cai com o rosto em terra. Novamente Ezequiel. Deus falou: agora sai, vai lá para a planície que eu vou falar novamente com você, Ezequiel. Ezequiel foi. Quando chegou lá novamente, a glória, como aquela no início, aquela figura, como ele via asas, rodas, rostos, ele viu novamente. Quando ele quis novamente, é reverência. Reverência. Quando nós estamos diante do Senhor, reverência. Por isso que eu tenho nojo de igrejas aí, templos denominacionais, que estão permitindo, concorda, que vão de qualquer jeito, vão de bermuda, vão de chinelo, vão de boné, as mulheres vão com o peito de fora, com a bunda de fora, vão de qualquer jeito. Não perceber que estão indo para adorar o Senhor, para falar com o Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Falta respeito. Tem mulher que vão para a igreja sempre pelada, com os decotes mostrando o peito todo. Tem uns com a roupa justinha mostrando todo o contorno do corpo. Tem os moleque aí de bonezinho, de estar ouvindo a palavra de Deus. Que respeito é esse? Eu quero saber se vai na presença de um juiz, se vai falar com uma autoridade qualquer, se vai daquele jeito. Você, para não falar com o juiz, entrar no fórum, é exigido traje adequado. Agora, diante do Senhor, que é o Senhor do Senhor, você vai de qualquer jeito. Culpa são essas ovelhas cegas, culpa são esses falsos pastores que concordam. Ah, não está preocupado, não, vem encher a igreja, vem de qualquer jeito, venha. E não é assim. Entretanto, o Espírito entrou em mim e fez com que eu pudesse me sustentar em pé. Então ele me ordenou: entra, pois, em tua casa e tranca-te. O Espírito só te coloca em pé. O Espírito não te coloca no chão. A hora que ele veio cair diante do Senhor ali, reverência, o Espírito levantou. O Espírito Santo levanta. O Espírito Santo não joga no chão, igual essa palhaçada que tem por aí. Ah, tá tendo avivamento, o povo tá caindo, virando as pernas pra cima. Uma mulherada rodando, uma palhaçada, um descontrole idiota, uma carnalidade, é o demônio. Não tem nada a ver com o Senhor. O Espírito só levanta. O Espírito levanta e não joga ninguém no chão. Você dá interferência, você coloca em pé. Entretanto, o Espírito entrou em mim e fez com que eu pudesse me sustentar em pé. Então ele me ordenou: entra, pois, em tua casa e tranca-te. Porquanto o Filho do Homem serás amarrado com cordas, ficará preso, e não poderá sair para pregar ao povo. Eis que farei a tua língua pegar-se ao céu da boca, para que fiques em silêncio, e não consiga repreendê-los, ainda que faça parte de uma nação insubmissa. Todavia, quando chegar o momento de eu falar contigo, abrirei a tua boca, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor soberano Deus. Quem desejar ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois essa gente é mesmo parte de uma casa amotinada. Deus falou: agora entra na sua casa, rapaz. Agora, se você vai ficar em casa, você não vai pregar para ninguém. Você não vai sair para falar com ninguém. Agora não é hora disso, agora você vai ser preparado. Mas no momento que eu falar agora, sai que é para pregar, é nessa hora que você vai sair e vai pregar. Entra na sua casa, veja, pode ficar quieto aí. Você não vai falar nada. Eu não vou deixar nem sua boca, sua língua mover para você pregar nada para ninguém agora. Só prega na hora que eu mandar. Só fala na hora que eu mandar. Você vai ficar em casa. Não vai sair, vai estar como se estivesse amarrado. Você não vai sair. Vai aprender. Vai conviver com Deus. Vai aprender, vai ler a Bíblia. Tem um bando de pessoas aí que se diz: ah, não sou pregador, Deus me chamou, está enviando, vou para ali, vou para acolá. E por incrível, vai ter muitos que nem conhecem a Bíblia toda. É uma vergonha. Tem muitos que saem para pregar qualquer coisa. Eles estudam, fazem curso, como atrair a atenção das pessoas. Fazem curso com gesto, como falar, como alterar, diminuir, tem tudo. Coisa humana. Nós temos que pregar na hora que o Senhor manda.
Nós temos que levar a mensagem a hora que ele manda. Ezequiel foi treinado, capacitado. Deus falou, agora na hora que eu mandar, você vai. Nós vimos então o chamado do atalaia de Deus, o chamado de Ezequiel, o chamado do sentinela de Deus. Nós lemos hoje, concluímos o capítulo 3. Amanhã, querendo Deus, nós vamos ler o capítulo 4. As respostas às dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.